Do and does. O que essas duas palavras significam? Como que eu vou usá-las? Bora resolver essa dúvida. Fala galera, aqui é a Camille Vilela e hoje a gente vai falar sobre do, does, qual é o seu significado, seu sentido, como aplicar numa frase, como usar essas duas palavrinhas da forma negativa para negar uma frase, tudo isso. Então bora lá. Bom, muitos de vocês devem saber que do pode significar fazer, não é verdade? Verdade, mas não é sempre. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é sempre que do tem o significado de fazer, ok? No caso de hoje, nós não usaremos o do como fazer, nós usaremos o do como verbo auxiliar. Gente, eu também não gosto de ficar falando muito esses termos assim, que parece ser uma coisa assim, muito, ai meu Deus, teórica, ai meu Deus, eu nunca mais vou lembrar sobre isso, pra que eu aprendo que é um verbo auxiliar? Então pense exatamente nisso, é um verbo auxiliar, ele vai auxiliar algum verbo que tá ali nessa situação muito louca. E esse ônibus que passou agora foi maravilhoso. Então pra que um verbo ia precisar de auxílio, por exemplo? Pra montar uma pergunta, e para negar uma frase. E é exatamente por isso que a gente fala que do é um verbo auxiliar, porque ele não tem uma tradução, ele ajuda na estrutura. Olha que maravilhoso. Tá, né, mas esse vídeo não é só sobre o do, também é sobre o does. Então qual que é a diferença dos dois? Seguinte, vem cá comigo. O do, lindo, maravilhoso, ele vai pegar a maioria dos sujeitos que nós conhecemos. I, eu, you, você ou vocês, né, pode ser no singular ou no plural. We, que somos nós, e they, que são eles ou elas. Agora, o does é uma outra parada. Vai pegar outros sujeitos. Que serão eles? She, he and it. Esses três. He, she and it. He, ele, she, ela, it. Nós vamos para coisas animais. Agora, como que eu vou fazer para lembrar disso? Né? Porque são muitas palavras ligadas umas com as outras. A gente vai colocar dessa forma aqui. Vamos pensar que só uma dessas linhas vai trabalhar com o does. O resto é tudo do. Nunca mais você vai ter dúvida em relação a isso. Então, I, do, you, do. Aí a linha é diferente. He, she, it, does. We, do. You, agora seria no plural. You, do. E they, do. Beleza? Fica muito mais claro assim, fica muito mais visual, coloridinho, destacado e tal. Se eu fosse você, se você é uma pessoa visual, eu faria exatamente esse esquema num caderninho, num bloquinho, num post-it, num lugar que você sempre dê uma olhada. Então, só recapitulando, o do e o does são verbos auxiliares que estão ali só pra dar aquela forcinha, pra ajudar a estrutura de uma frase. Então vamos lá, exemplo simples, básico, tranquilo e tal. You play volleyball, ok? Você joga vôlei. You play volleyball. Nice! Agora, como que eu vou transformar isso numa pergunta? Será que eu falo, you play volleyball? Você precisa dessa entonação, mas só isso não é o suficiente. As pessoas podem até entender o que você tá falando, mas não está aquelas, 100% ali, completo e tal. Pra deixar completo, a gente vai colocar o do no começo. Então a afirmação é, you play volleyball. Agora, a pergunta é, do you play volleyball? Do you play volleyball? Então é só adicionar o do no começo da frase. Simples assim. Então agora eu vou deixar com você. A frase é, they like to dance. They like to dance. Eles gostam de dançar. Então como é que seria a pergunta? Dá aquela pausada no vídeo. Se você respondeu, do they like to dance? You're right. Your question is correct, ok? Você falou certinho, tá tudo certo, é isso mesmo. Do they like to dance? Do they like to dance? Perfect. Só atacar o do no começo. Então por isso, do they like to dance? Ok? Ok. Mais exemplos. I know the password. I know the password. Eu sei a senha. Então a afirmação como é que é? I know the password. E a pergunta como é que seria? Do I know the password? Do I know the password? Mais um exemplo. We cook every day. We cook every day. Nós cozinhamos todos os dias. Como é que seria essa pergunta? Do we cook every day? Do we cook every day? Perfeito, galera. Só adicionar o do no começo da frase. E lembrando, todas essas frases nós usamos o do por quê? Porque todas essas pessoas, todos esses sujeitos que nós utilizamos, nós usamos o do mesmo. E quais são essas pessoas que nós vamos usar o do? I, you, we and they. I, you, we and they. Ok? Ok. Agora vamos para o does. Se a gente já falou que o do tá o I, you, we and they, tá faltando quem? É pra você estudar. Tá faltando quem? He, she, it. Muito bem. Então vamos para exemplos com essas pessoinhas lindas e maravilhosas. She dreams
every night. She dreams every night. Ela sonha todas as noites. Agora, como é que seria essa pergunta? Does she dream every night? Does she dream every night? Agora, você reparou que na pergunta a gente vai tirar esse S do dreams? Pois é, por quê? Uma coisa que eu gosto muito de pensar e que eu acho que é válido você pensar também é como se o does também estivesse auxiliando no verbo na conjugação. Então ele já puxa esse S, por isso que em vez de do, ele é does. Porque para she, he, it, a gente normalmente tem essa regrinha, né, de colocar ES ou S no final das palavras, né? O final normalmente muda. E é justamente isso que tá acontecendo. Na pergunta, ele puxa esse S do verbo e coloca já no verbo auxiliar. Então você não precisa se preocupar com a alteração desse verbo quando a gente estiver falando de she, he e it. Ok? Vamos para os outros exemplos que aí você vai entendendo melhor. Então, só para voltar, fazer um resuminho desse exemplo. She dreams every night. She dreams every night. Agora a pergunta, does she dream every night? 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 Outro exemplo. He drives to work. He drives to work. Ele dirige para o trabalho. He drives to work. Pergunta como é que seria? Does he drive to work? Does he drive to work? Ok? He drives to work. He drives to work. Does he drive to work? Does he drive to work? Does he drive to work? Então, ó, sempre ali prestando atenção no does e no S do verbo. Se é uma afirmação, o finalzinho ali tem um ES ou tem um S ali, dependendo da construção do verbo. Mas se é uma pergunta, a gente vai adiantar esse S, já vai auxiliar ali, o do vai auxiliar tudo, ele já vai virar does. E você não precisa se preocupar com esse detalhezinho depois. Já adianta a pergunta, já adianta a conjugação. Olha que maravilhoso. Último exemplo com does. The dog barks a lot. O cachorro late demais. O cachorro late muito. Does the dog bark a lot? Does the dog bark a lot? Does the dog bark a lot? Ok, muito bom. Show de bola. Muito bom. Ok, então eu vou fazer um exercício aqui rapidinho pra você aproveitar o tempo. Aproveita que você já tá assistindo esse vídeo e já faz o exercício agora. Eu vou colocar as mesmas frases que a gente acabou de trabalhar, só que de forma bem aleatória. O que você vai ter que fazer? Transformá-las em perguntas. E aí, em seguida, eu vou colocar a pergunta já corrigida pra você ver se sua linha de raciocínio estava certa. Logo que aparecer as frases, você já dá aquela pausada no vídeo e já faz a atividade. Bora lá! Cuidado com o spoiler da resposta. 1, 2, 3 e... Bom, se você entendeu essa atividade e se você acertou tudo, a ideia é que você possa repetir isso em voz alta várias vezes. Quantas mais vezes você praticar, melhor vai ser pra você. Não só pra essa atividade, mas pra qualquer outra coisa com o inglês, ok? Então vai lá no espelho, faz essas mesmas perguntas pra você, finge que você tá com uma galera, fala que você tá falando com outra pessoa e assim vai. Então vamos seguir o jogo. Então a gente já viu como montar as perguntas. Agora vamos ver como negar frases e como responder todas essas perguntas que nós vimos. Então tá, primeiro exemplo. You play volleyball. Você joga vôlei. Ou vocês jogam vôlei. Como que eu vou transformar essa frase numa frase na negativa? You not play volleyball? I don't think so. Let's change our mindset. Vamos trocar a nossa mentalidade. Let's change our mindset. Lembra que para negar nós vamos precisar do do, só que de um outro formato. Vai ser exatamente esse not que você pensou, só que com o verbo auxiliar. Então, se eu fosse falar, você não joga vôlei. You don't play volleyball. You don't play volleyball. Esse don't é o do plus o not. Do mais o not. Ok? A gente precisa colocar ele ali pra negar, porque senão vai ficar, tipo, estranho se você só colocar o not no meio, aquele negócio. A gente não tem no português, por isso que a gente não entende a necessidade desse trem aí no meio. Pra gente é só colocar o não e você já tá negando, mas em inglês não funciona desse jeito. Você precisa colocar o verbo auxiliar e o not. Agora eu falei don't porque é a forma contraída, que é a forma simplificada, né? Quando tá tudo junto. Don't. Mas, se você quiser do not, você também pode usar, porque é a mesma coisa. Eu posso falar you don't play volleyball, ou eu posso falar you do not play volleyball. They like to dance, assim como nós já vimos. Ficaria como? They don't like to dance. They don't like to dance. Veja que quando a gente fala tudo de uma vez, o don't, esse t, às vezes nem aparece. Fica don't. They don't like to dance. Ok? They don't like to dance. 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 I know the password. I don't know the password. We cook every day.
We cook every day. We don't cook every day. We don't cook every day. Muito bem. E agora pro he, pro it, como que vai ficar? Doesn't. Doesn't, porque é a mesma coisa. Porque a gente vai usar o mesmo verbo auxiliar, só que negando. Então, se eu usava do, eu vou usar don't. Se eu usava does, eu vou usar doesn't. Pra negar aqui embaixo, né? E does, na negativa pode ser does not or doesn't. Então, he drives to work. Como é que vai ficar essa na negativa? He doesn't drive to work. He doesn't drive to work. Ok? Vai ser o mesmo caso lá da pergunta. Assim como o does já puxa a conjugação do verbo, aqui para negar é a mesma coisa. He doesn't drive to work. Drive to work, não é drives, drive. She dreams every night. She dreams every night. She doesn't dream every night. She doesn't dream every night. Agora, na frase do dog, por exemplo, the dog barks a lot. The dog barks a lot. Se eu fosse falar, o cachorro nem late muito. The dog doesn't bark a lot. The dog doesn't bark a lot. E mais uma vez, vamos fazer o nosso exercício para ver se você fixou. As frases vão aparecer aqui de novo, só que misturadas de forma diferente de novo, para você transformá-las ela em negativa e em seguida eu vou colocar a resposta do mesmo jeito. Valendo! Cuidado com o spoiler, aqui estão as respostas. E uma outra coisa é, por exemplo, vou sempre usar os exemplos da aula para ficar mais fácil de você entender, mas o ideal é que você produza outros exemplos também para você se certificar que você aprendeu o que a gente tá vendo aqui, ok? Mas eu vou usar só para você acompanhar a linha de raciocínio. Se alguém vier me perguntar assim, do you play volleyball? E eu vou falar assim, eu jogo. Eu vou falar o quê? Yes, I do. Yes, I do. A gente chama de short answers, porque elas são pequenininhas, né? São as respostas curtinhas. Yes, I do. Ou, se for negar, no, I don't. Do you play volleyball? Yes, I do. Do you play volleyball? No, I don't. Então, vamos pensar em outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Does she dream every night? Does she dream every night? Se eu for falar sim, ela sonha toda noite. Yes, she does. Ou não, ela não sonha toda noite. No, she doesn't. Então não se esqueça, a gente também pode usar essas short answers para responder, que fica bem mais natural e que a maioria da galera usa. E se você achou que esse vídeo acabou, é mentira, não acabou. Eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de uma atividade para você praticar ainda mais o que a gente acabou de ver aqui. Por lá você consegue se certificar daquilo que você está aprendendo e também receber o resultado na hora de quantas perguntas você acertou. E se o senhor ou se a senhorita deu migué e pulou a parte do exercício que eu passei nesse vídeo, nem clica no link que tá aqui embaixo. Faz esses primeiro, tá? Os que a gente fez aqui durante o vídeo e depois você vem no que tá aqui embaixo. Sem migué, hein? Tô de olho. Sem migué. Então arrasta a bolinha, volta pro começo do vídeo, faz os exercícios, passa tudo que a gente viu e aí você clica aqui embaixo. Tá aqui na descrição desse vídeo, pode procurar que tá aqui embaixo, link da atividade. Vamos recapitular o uso de do e does. Para montar perguntas, não basta mudar a entonação, você precisa do verbo auxiliar, que está justamente ali para isso, para auxiliar a montagem de perguntas e para negar frases em inglês, não dá para só tacar o no ou o not na frase, você tem que colocar junto com o verbo auxiliar, então do mais o not, ou don't, does mais o not, or doesn't. Ok? O do e o does funcionam como sinal de fumaça para indicar que é uma pergunta. Se a gente vê o do e o does no começo da frase, a gente sabe que é uma pergunta. Simples assim. E eu também vou deixar o link de outros vídeos que eu falo sobre outros assuntos que são muito importantes, que eu tenho certeza que é do seu interesse também, tá? Então não esquece de dar uma olhada nesses vídeos, eu vou colocar aqui no final do vídeo também, para você poder clicar em todos, assistir todos, matar todas as suas dúvidas e curiosidades. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de assinar o sininho de notificações. Não se esqueça de fazer isso, senão você não vai receber os vídeos que eu enviar pra você. E não se esqueça de deixar seus comentários, dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários pra ver tudo certinho. Então é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido muito importante e muito útil pra você. E é isso aí. Te vejo semana que vem. Então bora lá. Estamos aqui num dia quase chuvoso. Tomara que não chova até a gente terminar, né? Senão vai ficar barulheira toda louca. E uma outra coisa que é legal pontuar também é que o do e o does, eles sempre... Do I know the password? I'm not sure about that. I'm not sure about that. Então ele vai aos... Então vamos lá, o do. Seriously? Do you play volleyball? Por que esse negócio tá invertendo tanto?
Do we cook every day? Gente, vai cair olha. Eita, raio. Uma tradução física não, né? Agora, vamos para as nossas quem? Do they like to dance? Agora, se eu vou perguntar, I don't think so.